Muito bem. Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí a mais um seminário do grupo de pesquisa E2MOC. É um grande prazer receber todos aqui hoje nessa manhã de sexta-feira. Bom, realmente agradeço aí os participantes visitantes, né, que nunca participaram. Grande prazer tê-los aqui. Vocês são sempre bem-vindos. E também aos membros do grupo que estão sempre aqui conosco conversando, discutindo os problemas aí da área de engenharia espacial. O seminário de hoje é bem interessante, tá? Que a gente vai falar sobre constelações de satélites, é um tópico que está aí na moda, né? Está nas manchetes, né? Sempre nos jornais, tanto das empresas privadas quanto do governo. Recentemente o governo brasileiro também anunciou lá a questão da constelação Catarina e tal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre constelações e, na verdade, isso está atrelado, né, com a disciplina que a gente dá na pós-graduação aqui do ITA, no programa EAM, no segundo semestre. É uma disciplina que eu e a professora Liana oferecemos no ano passado, foi a primeira vez que a gente deu essa disciplina. Foi muito boa, muito bem avaliado pelos alunos gostaram, gerou vários trabalhos, publicações, né? E esse ano a gente vai para a segunda edição. Então, a gente pensou, né, nessa ideia de aqui no seminário, fazer essa visão geral aí, esse overview aí, fazer dar alguns spoilers da disciplina, até o pessoal que está na pós, que está pensando em qual disciplina vai fazer no segundo semestre, então seria uma forma de a gente divulgar essa nossa disciplina. Então, espero que vocês gostem, tá? As apresentações da Liana são sempre muito boas. E, Liana, obrigado por estar aceitado isso. Opa, tem que liberar a galera aqui, que eu sempre esqueço. Bem. E, então, vamos começar. Sim, algumas instruções, né, pessoal novo. Eu peço que vocês deixem os microfones desligados, tá? Enquanto a Liana apresenta. Também, durante a apresentação, a gente não faz nenhuma pergunta, esperar depois, na hora que terminar, até para não atrapalhar a questão do tempo. Aí, depois que ela terminar, daí a gente vai abrir para as questões, para as perguntas, os comentários, tá? Quem quiser fazer, depois da apresentação, vai ter esse tempo. Ok, gente? Então, novamente, obrigado. Liana, fica à vontade aí para quando quiser começar. Bom, eu nem me apresentei, né? Sou o professor Willer, do Departamento de Sistemas Espaciais. Não sei se todo mundo me conhece. Esqueci de me apresentar. Oi, gente. Então, eu ia falar, né, que você não se apresentou. Então, só rapidinho dizer, né, como o Willer disse, a gente oferece essa disciplina no segundo semestre e para os alunos da pós, mas ela também, só complementando, ela também pode ser feita como optativa para os alunos da graduação, que são da nossa área também. Então, a nossa apresentação de hoje ela é uma visão geral sobre constelações de satélites, como o Willer disse, é um spoiler da nossa disciplina. A gente pegou a introdução dos principais tipos de constelação de satélites, de constelações de satélites, para discutir aqui um pouquinho com vocês, para a gente conversar sobre isso. Bom, então aqui o sumário da apresentação de hoje. A gente vai começar com uma introdução para contextualizar todo mundo no tema. E aí a gente começa com os tipos de constelações. A gente escolheu, então, a constelação geossíncrona, a constelação Mônia, a constelação polar, a poliédrica, a Rossetti, a Walker, a Elipso, a Flower e, no final, algumas considerações finais. Eu faço pós-doutorado sob supervisão do professor Willer e o tema do meu pós-doutorado é justamente essa última constelação aqui. Então, para a gente, ela é uma constelação muito especial e muito querida. E a gente vai falar um pouquinho dela, todas essas, só assim, bem introdutório, tá bom? Detalhes sobre elas e sobre outros tópicos de constelações, né? A gente vê ao longo do semestre. Bom, mas afinal, né, o que é, então, uma constelação de satélites? A gente pode definir uma constelação de satélites como sendo um conjunto de satélites distribuídos pelo espaço em uma ou mais órbitas, destinados a trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns.
Alguns objetivos de uma missão espacial, eles não são possíveis de serem realizados com apenas um satélite de grande porte. Então, a gente precisa de mais satélites para dar conta dos objetivos dessa missão. Uma constelação de satélite, ela pode ser controlada ou não controlada. E no caso de uma constelação controlada, as altitudes dos satélites, elas são mantidas sempre constantes, e o faseamento, né, ou seja, a distância relativa entre os satélites na constelação, ele também é mantido constante. Já nas constelações não controladas, a gente não tem propulsores, e a gente também não tem um sistema de controle agindo sobre os satélites. Então, eles ficam expostos aos efeitos das perturbações orbitais, e esses efeitos normalmente tendem, né, a tirar os satélites das suas trajetórias de referência. Aí a gente pode fazer uma confusão, né, entre o conceito de uma constelação controlada e de uma formação em voo, porque muita gente pensa que só pelo fato de ter propulsor ou de ter sistema de controle numa constelação, já não é mais uma constelação, e é sim uma formação em voo. Mas, na verdade, não é isso. Nas constelações, a gente controla cada satélite individualmente. E na formação em voo, existe uma lei de controle que conecta todos os satélites. Então, é diferente uma constelação controlada de uma formação em voo. Com uma constelação, a gente consegue ter uma cobertura global de todo o planeta, ou a gente consegue ter uma cobertura regional, ou seja, apenas uma região definida, por exemplo, um hemisfério, ou um continente, ou um conjunto de países, ou no caso do Brasil, que é um país bem grande, né? Um único país, mas uma região definida que é acessada por essa constelação de satélites. As constelações de satélites, elas têm algumas vantagens. Como a gente tem mais de um satélite, né, para ser constelação, então tem que estar no plural, a gente, consequentemente, já naturalmente tem um aumento da capacidade do desempenho do sistema espacial, já que tem mais de um satélite. A gente tem também uma ampliação na área de cobertura e na área de acesso, já que tem mais de um satélite, tem mais satélites cobrindo, então a gente tem uma ampliação nessa área. E a gente também tem um aumento da taxa de revisita. Esses 3 pontos, eles são bastante intuitivos, né? A hora que a gente para e pensa que tem um monte de satélite lá, a gente já chega à conclusão que vai melhorar nesses 3 aspectos. Mas eu gosto muito de comentar com relação à confiabilidade e redundância de todo o sistema. Por quê? Quando a gente tem uma constelação com um único satélite de grande porte, se acontecer qualquer problema com esse satélite, tchau, missão, perdeu tudo, não tem mais o que fazer. Se você tem uma constelação de satélites, né, vários satélites trabalhando, se acontece algum problema com um único satélite, a gente pode tentar remanejar, reorganizar as coisas e seguir com a missão, com os objetivos da missão normalmente. Então, eu acho que essa é uma característica, uma vantagem bem importante do uso de constelações de satélites também. Tem vantagens, mas também tem desafios. Porque o design de uma constelação de satélites, normalmente, ele é bem complexo. Porque para cada satélite, a gente tem um número infinito de opções para cada um dos 6 parâmetros orbitais. Então, acaba tendo uma infinidade de condições iniciais, né? E isso acaba deixando as coisas um pouco complicadas, porque não existe, assim, uma receitinha de bolo que a gente vai seguir, sabe? Um algoritmo, alguma coisa que já pré-estabelecida para você encontrar um passo a passo, né? Era essa palavra que eu estava buscando. Não existe um passo a passo para você encontrar a melhor opção de constelação que você consegue projetar. Não existe isso. Então, todas as situações, elas têm que ser individualmente analisadas, porque cada caso é um caso. E isso acaba sendo um desafio para ser considerado quando a gente está falando de constelações de satélites. Existe também um desafio com relação ao valor comercial. Por quê? Atualmente, a gente tem um número bem limitado de trabalhos sobre esse tema na literatura. Não tem nada? Não, tem, claro que tem. Tem até bastante coisa. Só que a maioria, aí eu acho que é uma questão de opinião até. Na minha opinião, os papers, eles não abordam esses temas de forma clara e didática. Talvez
porque eles são papers antigos e aí a linguagem acaba sendo um pouco diferente da nossa, não sei. Mas tem alguns livros também, tem vários livros, mas eles não abordam o tema assim de forma tão aprofundada, sabe? Então, a nossa literatura acaba sendo um pouco escassa nesse sentido. Então, os profissionais que dominam esse assunto, eles têm um valor comercial bem importante, né? E hoje em dia, muitas empresas privadas, elas estão investindo nas constelações e estão buscando esse tipo de profissional. Então, um profissional com essa formação acaba sendo um profissional bem diferenciado. E um outro desafio que o Willer sempre comenta é com relação à arte e ciência. Porque, assim, para projetar uma constelação de satélites, não é necessário apenas um conhecimento teórico, sabe? Você não tem, a partir de uma teoria analítica completa, completamente estabelecida, a gente chega num design de constelação ótimo, ideal, perfeito. Não é assim, como eu disse, tem que analisar cada caso. Então, projetar uma constelação de satélites exige imaginação e exige bom senso também. Por isso que a gente definiu aqui um desafio como arte e ciência. Bom, então, dessa forma, a gente introduziu e contextualizou, né, o que é uma constelação de satélites, alguns conceitinhos importantes, mostramos que existem vantagens, mas que também existem desafios. E agora a gente vai começar a falar brevemente sobre cada tipo de constelação. A gente vai começar com a constelação geossíncrona. Bom, é muito importante a gente começar revendo para quem já viu e introduzindo para quem ainda não viu, né, para quem ainda não conhece, esse conceito de órbita geossíncrona. Um satélite em uma órbita circular equatorial, com um período de rotação igual a de um dia sideral, possui uma taxa de rotação exatamente igual à taxa de rotação da superfície da Terra. Então, aqui por essa animação, a gente consegue ver de forma bem clara essa principal propriedade de uma órbita geossíncrona. Porque quando um satélite ele é colocado numa altitude específica de 35.786 quilômetros, a gente consegue garantir uma cobertura contínua de uma determinada região. Quando a gente tem essa cobertura contínua de uma determinada região, aí a gente só coloca ali uma estação de solo para receber os dados e pronto, né? Acaba sendo muito prático, vamos dizer assim. Muito mais prático. Então, essa altitude é uma altitude muito disputada entre os países. Rola até uma organização e tudo mais para usar essa região. E ela é uma região que ela é bastante utilizada para telecomunicação, para rádio e TV, para previsão do tempo e coisas nesse sentido. Então, como eu disse, nesse padrão de órbita, né, nesse padrão de constelação, o veículo espacial parece estar estacionário para um observador na Terra. Aqui a gente tem nessa figurinha, representada, aqui por vermelho, a região LEO, que é a região de órbitas baixas. Aqui, entre a região LEO e essa região azul, que não está representada na figura, a gente tem a região MEL, que é a região de órbitas médias. E aqui no azul, a gente tem a região GEO, que é a região de órbitas altas. Dentro da região GEO, a gente tem aqui destacado em verde a região das órbitas geoestacionárias, geossíncronas ou geoestacionárias. Já vou falar um pouquinho sobre isso. E as equatoriais, né? A gente está vendo aqui ela bem em volta do Equador. Essa região específica aqui, então, recebe um nome específico de órbita geoestacionária. A região GEO, ela é definida por essa altitude aqui, mais ou menos 200 quilômetros, e uma inclinação de mais ou menos 15 graus. Essa órbita, ela foi idealizada pelo Arthur Clarke, que é um escritor britânico de ficção científica, em 1945, e ele submeteu um artigo científico para apresentar esse padrão que ele estava desenvolvendo, que ele estava pesquisando. Curiosamente, ele é o autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, que eu estava comentando, brincando com vocês lá no começo,
que é um livro que já teve adaptação para o cinema, e que eu sou muito julgada por esse grupo, porque eu nunca tive interesse de ler o livro e nem de assistir o filme. Então, se tem mais alguém aí que é novo, que também não tem interesse, pode se juntar a mim, porque as pessoas julgam a gente por não querer saber muito sobre a obra desse autor. Bom, como eu disse já, as características dessa constelação é que elas mantêm quase a mesma rotação da Terra, e as aplicações são em comunicação, clima e vigilância. Uma curiosidade bem interessante é que o primeiro satélite geossíncrono foi esse SAICOM 2, em 1963, e em 1965, o SAICOM 3 transmitiu os Jogos Olímpicos do Japão para os Estados Unidos em tempo real. A gente pode pensar que agora isso é banal, né? Mas naquela época, com certeza, foi uma conquista bem significativa. Aqui, para deixar as coisas claras, até eu fiz um pouco de confusão no slide anterior, misturando os termos, né, geossíncrono e geoestacionário, né? Então, para deixar as coisas claras, porque a gente vê, sim, bastante confusão com o uso desses dois termos, ou misturando as duas definições, ou usando os dois termos como sinônimo. E não é bem assim. Geoestacionário é um caso particular da órbita geossíncrona. Ou seja, geoestacionário é o caso da órbita geossíncrona com inclinação zero. A órbita aqui no Equador. E o geossíncrono é quando a órbita tem qualquer inclinação diferente de zero. Então, esses dois termos, eles um completa o outro, né? Porque um é um caso particular do outro, mas eles são, sim, coisas diferentes, tá bom? Nosso próximo tipo de constelação vai ser constelação do tipo Mônia. E essa constelação, ela foi projetada inicialmente em meados dos anos 60, e ela veio para inovar esse conceito de constelações de satélites. Por quê? Quando a gente pensa, quem conhece um pouquinho, né, quem já viu alguma coisa desse tipo, algum pouquinho de constelação e já ouviu falar de constelação Mônia, quando a gente pensa em constelação Mônia, a primeira coisa que a gente pensa é em excentricidade. E é exatamente esse o diferencial, né, desse padrão de constelação. Ela é formada por órbitas que são excêntricas. E isso é um diferencial quando a gente pensa no que já tinha sido divulgado, conhecido, aplicado, utilizado e tudo mais, de constelações até o momento que essa constelação foi introduzida, foi apresentada. Mônia é uma palavra em russo que significa relâmpago. Como eu disse, começou, né, em meados dos anos 60, o objetivo era trazer um conceito inovador de constelações, e foi, de fato, a primeira vez que a União Soviética ofereceu um serviço de comunicação confiável, tanto para aplicação militar, quanto para aplicação civil, para todo o território do país. Ela foi projetada, né, inicialmente apresentada em 1960, mas até hoje a Rússia usa bastante desse tipo de órbita e desse tipo de constelação para os seus serviços, seja militares ou civis, tanto faz. Então, até hoje, eles são bastante utilizados lá na Rússia. Quando ela foi projetada, então, o objetivo dela era apresentar características de uma órbita geossíncrona, só que com uma cobertura um pouco melhor das latitudes do norte, e sem uma grande mudança de plano também, já que isso é necessário quando a gente tem lançamentos de satélites ali ao norte. Nessa figura aqui, a gente tem um exemplo, né, de uma órbita que foi concebida pela União Soviética, e os elementos orbitais são esses daqui, aproximados, tá bom? Aqui a gente consegue ver, né, que o satélite passa bastante tempo aqui em cobertura do hemisfério norte e depois aqui. Nessa outra figura, já nessa figura aqui, a gente vê que o satélite ele fica também com uma órbita excêntrica, com uma órbita Mônia, mas ele fica se revezando. Uma parte do período dele, ele está aqui no hemisfério norte, a outra parte ele está aqui
no hemisfério euroasiático. E a gente vê que ele fica, assim, a maior parte da órbita dele cobrindo esses territórios que era o objetivo da missão. E uma coisa interessante é que com esse tipo de comunicação, de constelação, a gente consegue uma comunicação entre os dois continentes com um único satélite. E já está provado que uma constelação mônia de 3 satélites consegue uma ligação direta e contínua. Então, aqui foi uma configuração bem interessante para os países dessas duas regiões. Eu coloquei aqui um videozinho rapidinho, só para a gente ver o acesso que o satélite tem numa constelação mônia, numa constelação bem excêntrica. Aqui tem uma região... Deixa eu já dar play, né, enquanto eu falo. Aqui tem uma região específica de interesse e que está destacada aqui no vídeo. E a gente pode ver que a todo tempo, ó, com 3 satélites, a todo tempo, a gente tem essa região sendo coberta por pelo menos um satélite. Um outro tipo de constelação que é bastante usada é a constelação polar. As constelações polares, a principal característica delas é o cruzamento das órbitas com um espaço em 2 pontos, então aqui e aqui, e esses 2 pontos eles são espaçados por 180 graus. Para o caso da Terra em particular, esses 2 pontos, eles se encontram sobre os polos, mas eu queria deixar muito claro que é para o caso da Terra em particular, porque no caso da Terra, a perturbação do geopotencial anula a variação da longitude do nó ascendente nessa região. Então, se a gente consegue anular os efeitos de uma perturbação, para a gente isso é sempre muito interessante. Então, é como é aplicado esse tipo de órbita aqui para a Terra. Como a gente vê muito esse tipo de figura, às vezes dá a sensação que o cruzamento das órbitas polares elas tem que acontecer sempre nos polos, e isso não é verdade, tá bom? Elas têm que acontecer, o cruzamento das órbitas, espaçados de 180 graus. Para o caso da Terra, isso acontece nos polos, porque a gente consegue amenizar o efeito do potencial gravitacional. A primeira proposta para esse tipo de constelação, depois a gente pede para o Willer pronunciar o nome desse autor, Luders, que ele fala super bonitinho, e eu não sei falar direito, tem uma enrolação com a língua, sei lá. Foi em 1961. Aqui é a carinha do paper, onde foi proposta esse padrão de constelação. E aqui está o resumo, eu queria ler com vocês essa parte destacada, que eu acho que traz bastante a ideia das constelações polares. Cada constelação da família de soluções considerada consiste em satélites igualmente divididos entre e uniformemente distribuídos em torno de órbitas circulares de comum altitude. Os planos de órbita são igualmente inclinados em relação ao equador e simetricamente dispostos em torno do eixo polar. Certo? Aqui também tem uma animaçãozinha, né, um videozinho mostrando uma constelação polar, a gente vai ver ela se cruzando nos polos, e aí aqui esses 2 satélites são exemplos de satélites geoestacionários. Beleza? Bom, o próximo padrão de constelação que a gente vai ver é a constelação poliédrica, que ela foi inicialmente apresentada por Gobetz, provavelmente eu estou falando o nome dele errado, em 1963. Ele publicou um trabalho propondo esse padrão de constelação de satélites com o objetivo de responder a seguinte pergunta: qual a distribuição com o menor número de satélites permite que todo ponto na superfície da Terra possa ser continuamente observado por pelo menos um satélite, cobertura global contínua? E ele fez algumas considerações nesse trabalho. Ele considerou satélites na mesma altitude, ele considerou órbitas circulares, que todas as órbitas numa dada distribuição contêm o mesmo número de satélites,
e que um ou mais satélites estarão visíveis a todo momento, e ele desprezou a rotação da Terra. Ele fez uma análise comparando o padrão que ele estava propondo, né, com o padrão polar que tinha sido proposto alguns anos antes pelo Luders. E na distribuição polar, a gente tem um número arbitrário de órbitas que se cruzam em dois pontos defasados de 180 graus, e nesse padrão poliédrico, as órbitas, na verdade, elas são orientadas de modo que o satélite fica paralelo a cada face de um poliedro regular. Então, a gente tem aqui alguns exemplos disso, alguns exemplos de poliedros, e aí em cada face de cada um desses poliedros, a gente tem um satélite paralelo a ele. Com esse padrão, a gente tem um alto grau de simetria, as órbitas se cruzam, então as órbitas se cruzam em intervalos regulares, e se um satélite é colocado em cada interseção, a direção do movimento ela pode ser ajustada para que nunca aconteça colisão entre os satélites. Mais um tipo de constelação agora, a constelação Rossetti, é uma constelação que eu particularmente gosto muito, e ela tem uma curiosidade bem interessante. Ela foi desenvolvida independentemente por duas pessoas diferentes, em dois lugares diferentes, por Walker em 1970 e pelo Mosraev em 1972. Pelo Walker na Grã-Bretanha e pelo Mosraev na União Soviética. Eu acho esse fato muito curioso de ver que duas pessoas estavam desenvolvendo, né? As pesquisas, elas acabaram sendo feitas de forma coincidente, em paralelo, sobre o mesmo tema, só que a hora que você pega os dois trabalhos para você analisar, você vê que as abordagens matemáticas, elas são completamente diferentes, e isso eu acho muito curioso. O objetivo de eles estarem pesquisando esse novo padrão de constelações é que eles queriam apresentar melhores propriedades de cobertura mundial do que as constelações que já tinham sido apresentadas até então. Nesse padrão, na maioria dos casos, né, os melhores resultados eles são obtidos colocando apenas um satélite em cada um dos planos e usando órbitas inclinadas em vez de órbitas polares. E essa constelação, ela também pode ser usada para a gente ter visibilidade múltipla. O que seria? Eu não falei lá no comecinho, né? Visibilidade simples é quando um satélite, um ponto da superfície da Terra, ele está sendo acessado, ele está sendo visto por um único satélite. E múltipla é quando a gente tem mais de um satélite que consegue acessar esse mesmo ponto da superfície do planeta. Então, com essa constelação, a gente consegue garantir visibilidade múltipla, o que é bem interessante. E eles mostraram que 5, 7, 9 e 11 satélites são os números mínimos necessários para que a visibilidade seja. Então, 5 satélites, visibilidade única. 7 satélites dupla, 9 satélites tripla e 11 satélites quádrupla. O que a gente vê ao longo da nossa disciplina durante todo o semestre, que é um número bem bom de satélites. Esse padrão de constelação tem algumas características também. De novo, as órbitas são circulares, então fiquem bem atentos a essa informação, né? O Walker é circular, Polar é circular, Rossetti é circular. Só a Amônia, que aí tem excentricidade e normalmente é alta. Então, são órbitas circulares, tem períodos comuns, a mesma inclinação em relação a um plano de referência arbitrário, elas são uniformemente distribuídas a partir da variação da ascensão reta do nodo ascendente, e a posição inicial da fase dos satélites em cada plano de órbita é sempre proporcional ao ângulo de ascensão reta para esse plano. Parece que parece não, né? É muita informação, mas aqui a gente está dando só uma introdução, porque esse padrão de constelação, ele tem um conjunto de variáveis próprio, e aí as coisas começam a fazer mais sentido. É um dos meus preferidos, como eu já disse, é um dos meus preferidos, porque eu acho a matemática dele linda, eu acho que a sacada que eles tiveram, a hora que eles propuseram, sensacional, e aí a gente vê tudo com mais detalhes ao longo do semestre. É interessante dizer que o nome Rossetti, ele foi escolhido porque o padrão de traços orbitais, quando desenhados em uma esfera celeste, eles se assemelham às pétalas a uma flor de muitas pétalas, como a gente pode ver
nessa figurinha aqui. Finalmente, constelação Walker. Por que eu estou dizendo finalmente? Porque para quem já teve algum contato com constelação, é a mais famosa, é a mais usada, é a mais tudo, eu acho. E o primeiro trabalho que foi publicado pelo Walker, como é o nome da constelação, ele foi publicado em 1970. É um trabalho bem importante, mas depois disso ele publicou outros também bastante importantes, mostrando análises, informações desse padrão que ele está propondo, ele compara com os outros padrões também. Tem um paper bem importante de 72 e um paper bem importante de 84. Então, é um trabalho bastante longo. E o objetivo desse tipo de constelação é fornecer uma cobertura múltipla contínua da superfície terrestre com o menor número de satélites. Então, tá dando para perceber, espero que sim, que as coisas elas foram caminhando e evoluindo conforme as pesquisas foram avançando, e isso é incrível na ciência, né? Porque é assim mesmo. Então, aqui nas constelações acontece a mesma coisa. Lá na Rosette, eles já estavam focando nessa parte de cobertura múltipla. Aqui o Walker continua, só que ele quer diminuir o número de satélites. E assim as coisas foram evoluindo. O Walker, ele apresenta um padrão todo dele, assim, e que ele é bem comum a hora que a gente abre os artigos de constelações, os livros de constelações, a gente sempre dá de cara com esse padrão. É com um sistema de satélites de múltiplas órbitas circulares de mesmo raio, com um número igual de satélites em cada plano orbital. Então, órbita circular, mesmo raio, com o mesmo número de satélites em cada um dos planos orbitais. Existe uma regularidade do padrão, que é uma vantagem, né, para a gente ter uma uniformidade na cobertura. E ele tem uma notação muito própria também, que é bem usual por todos. Ele define T, o Walker define T como número de satélites, P como número de planos orbitais e F como um espaçamento relativo entre os satélites nos planos vizinhos. E aí, então, ele propõe uma notação para definir como como que é aquela constelação, quais são as características. A hora que você olha para cá, você já consegue começar a projetar a constelação do tipo Walker. I é a inclinação, então T, como eu disse, é o número de satélites, P é o número de planos e F é a fase, é o espaçamento relativo entre os satélites. Com essas variáveis definidas, a gente consegue calcular essa variável S, que é o número de satélites por plano orbital, e essa variável PU, que é a unidade padrão. Então, os planos eles são espaçados em intervalos de S vezes PU, e os satélites são espaçados dentro da órbita, com intervalos P vezes PU. Tem também um ângulo de diferença, uma diferença de fase entre um satélite, que é quando um satélite está no nodo ascendente. Então, o satélite no plano mais próximo a leste vai estar a essa quantidade de graus à frente do nodo. E aí, então, com essas variáveis definidas, a gente consegue projetar completamente a constelação. Aqui tem um exemplo, ó, como as informações sobre a constelação de Walker são apresentadas. 65, 2 pontos, 15/5/1. Então, 65 é a inclinação, 15 é o número de satélites, P é o número de planos e F é o espaçamento relativo entre os satélites em plano adjacentes. Então, a gente tem 15 satélites em 5 planos, consequentemente, 3 satélites por plano, que é o meu S. Com isso, a gente consegue calcular a unidade padrão, que é o PU, que dá 24 graus, e o espaçamento entre os planos, que é de 72 graus, e o espaçamento na órbita, que é de 120 graus. Pronto, com essas informações aqui, a gente consegue projetar e simular essa constelação. Aqui também tem um videozinho com essas características, com esses dados, né, com esses valores. E a gente consegue ver essa simetria que o Walker comenta, né, e essa cobertura múltipla e tudo mais. E eu achei bem interessante.
Um outro padrão de constelação é a constelação Elipso, que elas foram, o objetivo é sempre diminuir a quantidade de satélites, né? Porque satélite é dinheiro. Então, quanto menos satélites a constelação usar, melhor para a empresa que está financiando essa constelação. Então, esse padrão de constelação Elipso, ela veio assim como uma solução para inovar o serviço e estender os serviços de telecomunicação de algumas áreas do nosso planeta que não tem esse tipo de serviço. Porque a gente tem, né, celular muito fácil, mas a gente não para pensar o quanto tem de região rural, por exemplo, que não tem um serviço de telecomunicação decente. Essas pessoas estão isoladas do planeta. Principalmente agora, nessa fase de EAD, a gente consegue ver muitos estudantes prejudicados, porque naquela região não tem um sinal de telecomunicação para que ele se mantenha em atividade na escola, na universidade, ou no que quer que seja. Então, acho que agora, nessa pandemia, a gente conseguiu ver o quanto a gente ainda está defasado com relação ao serviço de comunicação. Talvez antes a gente não percebesse, porque a gente tem sempre tudo muito perto, né? Então, esse padrão de constelação, ele veio com esse objetivo, de cobrir essas áreas que não têm cobertura de telecomunicação e trazer um retorno econômico para essa região. Sempre com o objetivo de utilizar menos satélites do que as constelações anteriores, produzindo uma economia. E pronto, já falei tudo nesse slide, me enrolei. Esse tipo de constelação, ele é formado por duas subconstelações. Então, eu tenho aqui uma constelação elíptica inclinada, com duas órbitas, uma elíptica inclinada para cá, uma elíptica inclinada para cá, que a gente chama de borealis. Esses dois anéis, essa subconstelação com esses dois anéis elípticos inclinados, a gente consegue ver que ele fornece uma boa cobertura do hemisfério norte. E a gente tem também aqui, ó, uma outra subconstelação equatorial que consegue fornecer uma boa cobertura contínua dos trópicos. Então, a combinação dessas duas subconstelações juntas é o que forma a constelação Elipso, e a gente consegue uma considerável flexibilidade para adaptar e conseguir priorizar algumas áreas geográficas que estão precisando de telecomunicação, como eu disse, que é o objetivo dessa missão, desse tipo de constelação. As inovações é que teve um aumento dos períodos, né, e das altitudes dos anéis inclinados, a gente consegue ver aqui pela figurinha, e que existe uma adição de uma outra subconstelação. Então, isso é um pouco diferente do que tinha sido proposto até então. Para finalizar, a gente tem a constelação Flower, como eu disse, é a constelação que é tema do meu doutorado, então é uma constelação que para mim é bem especial, e acho que para o Willer também. A gente tem trabalhado com ela, tem o Alan que está aqui também trabalhando com ela em paralelo com a gente. A gente está falando de 1960, de 1970, né? Essa constelação ela foi apresentada pelo Mortari, ele é um italiano que é pesquisador numa universidade no Texas, em 2004. Então, é um padrão de constelação que foi proposto recente. Essas constelações, elas são caracterizadas por repetidos ground tracks em um mecanismo de fase adequado. Então, isso é a principal característica desse tipo de constelação. E recebe esse nome porque a gente vê aqui, né, que a constelação forma, a gente vai ver no videozinho também, lembra a carinha de uma flor. E eu acho isso muito lindo e muito interessante. Então, as órbitas têm características específicas, né? Todas as órbitas de todos os satélites, ela tem uma forma idêntica, então tem o mesmo período anômalo, o mesmo argumento do perigeu, a mesma altura do perigeu e a mesma inclinação. Elas são compatíveis, ou seja, o período orbital, ele é calculado, ele é avaliado, ele é pensado, o período orbital, de forma a produzir esse ground track perfeitamente repetido.
e ele tem esse padrão de constelação, tem as linhas dos nodos igualmente deslocadas ao longo do plano equatorial para cada satélite dessa constelação. Essa constelação, ela trouxe algumas inovações, porque aí você pode pensar, nossa, a gente está vendo, acho que essa é a nona, né? Essa é a nona, não, oitava. Oitavo padrão de constelação, por que mais um? Já não estava bom? Já não foi tudo coberto? Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção que o único padrão de constelação que estava trazendo excentricidade era a Amônia, que todas as outras davam prioridade ou limitavam só pode circular, ou davam prioridade para esse tipo de órbita? Aqui na Flower, não. As órbitas podem ser tanto elípticas como circulares. A única coisa é que elas têm que ser idênticas. Ah, mas para minha missão eu preciso de uma órbita elíptica e de uma órbita circular, por exemplo, como a elipso lá, né? Fazer alguma coisa do tipo da elipso. Tudo bem, você pode, mas aí o Mortari considera que são duas constelações diferentes, tá? Uma outra coisa muito importante é que o Mortari, ele já tem um modelo empregando toda a teoria desenvolvida, todo o equacionamento, tudo para explorar esse padrão de constelação, considerando a adição, considerando os efeitos do termo J2, devido ao achatamento da Terra. A gente sabe que ele é o termo mais importante. Ele não é o único importante, mas ele é o mais importante. Então, ter incluído esse termo no equacionamento é muito interessante. Outra coisa muito importante é que, diferente da metodologia mais usual, que é a de Walker, ela aplica a sistemas referenciais a sistemas com referencial inercial, inclui apenas órbitas circulares, e a Flower não, pode ser aplicada para qualquer referencial rotativo. Então, esse padrão veio, sim, trazendo algumas significativas inovações. Ele também tem um conjunto de variáveis próprios, tem 3 parâmetros inteiros, número de pétalas, número de dias siderais para repetir o ground track e número de satélites. Tem os parâmetros de fase, que distribuem os satélites na órbita e garantem que vai formar bonitinho a constelação como ela tem que ser formada. E tem os parâmetros orbitais, que têm que ser iguais para todos os satélites. Argumento do perigeu, inclinação da órbita e altitude do perigeu. Eu também acho o equacionamento desse padrão de constelação muito bonito, mas aí detalhes sobre ele, sobre todo o equacionamento de todas as constelações na disciplina ao longo do semestre. Parece que eu estou fazendo propaganda, né? Mas é que eu não quero deixar, tipo, como se eu só não estivesse falando, entendeu? Aqui eu e o Alan, a gente gravou um videozinho bem caseirinho mesmo, para mostrar esse padrão de constelação, e aí eu acho que vocês vão ver por que a gente se interessa tanto por ele. Ele é bem lindão. Olha que bonito. Lindo, né? Bom, então a gente passou pela introdução das principais constelações, para a gente acompanhar como foi o desenvolvimento desse tema, né, na literatura, no mundo científico, para a gente ver as diferenças, né, entre um padrão e outro, e uma completa, e chegar à próxima para sanar uma desvantagem que a anterior tinha, e assim as coisas foram caminhando. Agora, algumas considerações. Então, como eu disse, a gente escolheu apresentar a introdução desses principais padrões de constelação, mas a ementa do nosso curso é bem grande. A gente começa com uma introdução e motivação para discutir, né, o que são as constelações, aonde elas são aplicadas, quais são as constelações comerciais que atualmente estão sendo utilizadas, aonde, por quem, essas coisas. A gente tem exemplos de aplicações também. A gente faz uma revisão de astrodinâmica fundamental, porque eu falei de elementos orbitais e precisa de uma base desse conceito para acompanhar o desenvolvimento
da teoria das coisas, geometria esférica da mecânica celeste, geometria esférica por motivos óbvios. A gente vê sobre a modelagem matemática da cobertura terrestre, movimento relativo de satélites, né, já que a gente está falando de uma constelação com mais de um satélites. A gente estuda as condições de visibilidade e de iluminação dos satélites, da Terra e tudo mais. A gente vê sobre projeto e seleção de órbita, então, como projetar e selecionar as órbitas, e sobre projeto de constelação também. Então, tudo que eu apresentei aqui hoje é a introdução de cada uma das constelações desse tópico aqui. Na disciplina, a gente fica mais de um mês vendo isso, então é bem detalhadinho mesmo. A gente vê também sobre considerações operacionais no projeto, né? Lançamento, aquisição de órbita, descarte, tudo mais. Controle e manutenção de constelações, que é um tema bem querido aqui no ITA. Aspectos legais sobre constelações de satélites, porque as coisas estão ficando complicadas, não dá para você soltar um satélite lá no espaço, aí você larga lá e acabou, já não está mais... É o que foi feito até agora, mas não está mais dando para as coisas acontecerem assim. E a gente trabalha com modelagem, análise e algumas simulações computacionais nas atividades. A gente coloca como um pré-requisito, não é nenhum requisito, assim, a gente sugere que tenha a disciplina, eu não vou saber o nome exato, o William depois fala, mas é a disciplina de dinâmica orbital do ITA, ou alguma coisa equivalente, para acompanhar o curso de forma melhor, né, para conseguir aproveitar melhor o curso. A gente apresenta uma bibliografia básica e uma bibliografia complementar. O livro mais importante é o livro do Wärtz, que é um livro que eu acho que é o mais completo, é o melhor desse assunto. E fruto dessa disciplina, dos alunos que fizeram essa disciplina com a gente, ou que trabalharam nesse tema de constelações junto com a gente teve 2 TGs, então, usando esse tema de constelação, né? O Felipe, ele estudou constelações de pequenos satélites para monitorar a costa litorânea brasileira, e o Matheus fez um trabalho similar, mas ele monitorou a fronteira terrestre brasileira. Os dois, eles utilizaram constelação do tipo Walker e constelação do tipo polar. Eles fizeram todas as simulações, todas as análises e tiveram resultados muito interessantes e muito satisfatórios para um problema que aqui no Brasil a gente tem que olhar para ele, né? A gente tem também um trabalho concluído pelo Alan, que apresentou no IAA, agora em abril. Ele utilizou as constelações do tipo Flower para cobrir o território brasileiro. E aí ele fez uma análise muito interessante, o Alan está aqui, depois ele fala para vocês mais certinho. Ele fez uma análise muito interessante sobre a variação de alguns dos parâmetros de fase dos satélites da constelação do tipo Flower. E a gente é muito feliz porque esses trabalhos, eles trouxeram para a gente 2 premiações. O Matheus, ele foi premiado com o melhor TG da ESP em 2020. E o Alan, agora, nesse congresso que a gente participou em abril, a sessão dele era uma sessão de competição, então ele conseguiu o primeiro lugar, a gente ficou muito feliz com ele, com o trabalho, com os resultados. É muito bom, né? A gente tem alguns trabalhos em desenvolvimento também, de otimização de constelações para a cobertura da costa litorânea brasileira usando o algoritmo genético multiobjetivo. A Isa está aqui, ela também pode falar um pouco melhor. E aqui está sendo feito um paper para publicação em uma revista científica, com Qualis legal, com JCR e tudo mais, dos resultados que o Felipe e o Matheus, os gêmeos, obtiveram no TG deles. Tem também o meu pós-doc, né, que a gente, como eu disse, o Mortari, ele inclui no equacionamento da Flower os efeitos do termo J2, e a gente está refazendo todo o equacionamento matemático que o Mortari fez para incluir outros termos de perturbação que também são muito importantes e devem sim ser levados em consideração. E foi isso. Muito obrigada por me ouvirem. Agora acho que a gente abre para o nosso bate-papo, né? Muito bem. Obrigado, Liana. Parabéns. Falei muito? Sempre. Ah, você falou ótimo. Foi excelente. Muito bom. Vamos abrir agora, então, para perguntas, comentários. Então, fique à vontade, quem quiser fazer alguma pergunta para a Liana, algum comentário. Professores,
Tem uma pergunta. Na verdade, eu tenho várias aqui, se puder perguntar. Claro. Claro. Então, primeiro a respeito da constelação polar. Peraí, quem é você? Calma aí, quem é você? Deixa eu abrir a câmera. Ah, obrigada, eu adoro quando vocês abrem a câmera. Eu fiz a maior campanha na disciplina para os alunos abrirem a câmera, fiquei até emocionada. Tudo bem? Eu sou aluno de mestrado do INPE, meu nome é Rodrigo, eu faço em tecnologias espaciais lá, e acho que é mais ou menos isso. A minha pergunta é a respeito da constelação polar. Eu vi que ela passa em cima do Polo Norte geográfico durante o ano, né? Imagino que não seja só a respeito do Polo Norte. Eu acho que você falou que ela tem um ângulo de 180 graus em relação à outra órbita, mas a principal dela passa pelo Polo Norte. E aí eu fiquei pensando em relação à precessão ao longo do ano, por causa das estações, né? Se isso afeta de alguma maneira a órbita em si, porque eu imagino que ela fique passando em cima do polo o tempo todo. Tem alguma correção ou isso é feito de maneira natural? Então, esse comentário que o Rodrigo fez é bem interessante. Willer, você pode complementar. Inclusive, se eu tiver não falado alguma coisa na apresentação, pode complementar também, tá? Rodrigo, é muito interessante isso que você falou, né? Porque sim, tem a precessão dos ângulos devido ao potencial gravitacional, e é justamente escolhido passar sobre os polos, porque sobre os polos a gente não tem o efeito do potencial gravitacional precessionando a longitudinal ascendente. Então, é por isso que, para o caso da Terra, a gente opta por fazer o cruzamento entre as órbitas sobre os polos, para não ter isso que você está reclamando, para minimizar os efeitos disso que você está reclamando. Porque se eu colocar esse cruzamento em outro ponto, vai precessionar, sim. Perfeito. Agora eu lembrei que você falou, achei que era um efeito diferente, mas mesma coisa, né? Outra pergunta que eu tive sim, você mencionou essas 8 constelações, mas algumas delas são mais populares do que outras. Todas elas são usadas na prática hoje em dia? Todas elas são usadas na prática hoje em dia. Eu posso estar errada, assim, na minha percepção, daí o Willer pode discordar de mim, se na minha percepção do que a gente pesquisou, cada país defende a sua, sabe? A Rússia vai lá e aplica o máximo que ela pode, amônia, cada país tenta usar a constelação que foi desenvolvida por ele, mas todas são, sim, utilizadas atualmente, mas a mais usual é o Walker. Daí só complementando, né? Está muito atrelado a questão, lembrando da parte de engenharia de sistemas, né? Aos requisitos da sua missão, né? As necessidades que cada país tem. Então, no nosso caso aqui, a gente fez análise com a Walker e com a Polar, né? Devido ali à extensão do Brasil, a forma que ele tinha, que a gente queria monitorar ali a fronteira, a costa. Mas já no caso da amônia, eles querem que fique mais tempo no hemisfério norte. Então, a amônia fica muito aplicável, né, a esse tipo de necessidade. Então, tudo depende das necessidades, dos requisitos da sua missão. É verdade, né? Faz todo sentido. O país vai desenvolver uma teoria de uma constelação que é útil para ele. Então, faz todo sentido ele querer continuar usando depois, né? Claro. Beleza. E só uma última pergunta. No Brasil, a gente tem poucos satélites sendo lançados a cada, sei lá, 3, 5 anos. Eu queria saber quais são as perspectivas em relação ao uso de constelação de satélites aqui no Brasil. Acho que eu prefiro que você responda com muita propriedade, né? Das constelações do ITA e etc. Você é o Willer, tá, gente? Desculpa. Eu posso. Bom, com relação ao INPE, apesar de eu ter vindo daí, né? Não tenho muitas informações de faz tempo que eu não estou aí. O que eu tenho visto são as notícias igual vocês na mídia, né? Eu vi recentemente aí a questão da constelação Catarina, né? Que são a constelação de nanosatélites, que vai ser proposto lá no sul e tal. Mas eu posso falar da Força Aérea Brasileira, né? Também as notícias que são públicas, né? Tem algumas constelações que a Força Aérea Brasileira está propondo, né? Desenvolvendo, justamente com pequenos satélites também para atender as necessidades das Forças Armadas e também da sociedade brasileira, né, como um todo, em questão de monitoramento, de cobertura, de vigilância dessas áreas, né, que são críticas. Então, não seria, em uma primeira versão, não seria desenvolvida aqui no país, né, seria contratada por alguma empresa, mas depois
posteriormente seria feita a transferência de tecnologia de forma que a gente conseguisse, né, dar continuidade nisso. Né? E aqui a gente, no Centro Espacial ITA, né, nós temos aí desenvolvimento de alguns satélites. A gente lançou o ItaSat-1 em 2018. Atualmente a gente está trabalhando no projeto SPORT, que é um nanosatélite em conjunto com a NASA e com algumas universidades americanas. Esse nanosatélite para estudo do clima espacial, né? Por enquanto vai ser um satélite apenas, já está em fase final de desenvolvimento. A expectativa é que seja lançado no final do ano ou começo do ano que vem. E a gente está na fase pré-fase A, né, ou fase A, a fase inicial de projeto conceitual da missão ItaSat-2. A missão ItaSat-2 seria uma formação em voo, tá? Não uma constelação, uma formação em voo, com 3 nanosatélites voando em formação, para continuar, né, meio que o programa SPORT, também auxiliar, obtendo dados da ionosfera no estudo do clima espacial, e também fazer experimentos de geolocalização, né, onde você consegue identificar um sinal de rádio eletromagnético no solo, né? Então, por exemplo, você tem uma embarcação, um navio que está atuando ali de forma ilegal, então ele desliga o beacon, né, para não ser identificado. Porém, ele precisa deixar alguns equipamentos ligados, por exemplo, de meteorologia, né? E com esse tipo de instrumento, de satélite, você consegue identificar, pegar os dados dessa embarcação ilegal, né, na nossa costa, e você consegue fazer ali o alerta e a detecção. Então, é uma missão bem interessante. Então, a princípio, né, em termos do ITA, né, nós estamos trabalhando nessas 2 missões atualmente, mas a Força Aérea está visando e bastante empenhada nesses tipos de constelações de nanosatélites, pequenos satélites também. De bola, não sabia que o ITA tinha tantas missões assim de constelações, principalmente. Então, as constelações não são sendo... a gente faz análise de engenharia de sistema, a gente fez aqui no CEI, né, no Centro Espacial ITA. A gente fez análise dos requisitos, a parte de engenharia de sistema, da concepção, né, mas ela não está sendo projetada nem desenvolvida aqui. Né. O que a gente está fazendo, as outras fases, é desses satélites em específico, do SPORT, que é um satélite, e do ItaSat-2, que vai ser formação em voo. Né. Aí, essas missões de constelações, né, da FAB, a gente só está fazendo análise de requisitos, né, definição de requisitos para poder ser contratada, né, por meio de um terceiro. Perfeito. Legal. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, aí, pelos comentários, perguntas. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, um comentário? Oi, Liana, Cabral aqui. Oiê. Bom, Liana, parabéns pela apresentação. Você e o Willer, eu sei que estão fazendo um trabalho muito legal aí na parte de constelação e de formação também, né? Mas essa aí é mais constelação, né? Então, achei legal no começo que você diferenciou. Aí você falou, não, a gente pode ter uma constelação que tem um certo controle, mas a gente é diferente de uma formação. Aí tem alguns pontos, Liana, aí de repente, se você quiser passar os slides, eu agradeço. Que tem um ponto que é bem interessante para mim, alguns pontos que são bem interessantes para mim, como eu direcionei mais para a parte de risco, né? Eu acho que no segundo ou terceiro slide você menciona um ponto que vários, e eu acho que está correto, vários autores mencionam, aí logo no começo, né? Quando você foi conceituar nesse slide, você falou, pô, quais seriam as vantagens e aplicações, né? E aí você fala, uma das vantagens é que se a gente perder, aí, confiabilidade e redundância, exato. Se a gente perder um dos satélites, teoricamente a gente ainda tem um nível operacional de funcionamento, né, digamos assim. Diferente de um satélite grande, que, digamos assim, se a gente perder ele, um satélite geoestacionário, a gente perde a missão, né? Quando a gente recebe uma pessoa da área, tá vendo? Ele vem e fala nos termos perfeitos. Continua. E aí o que eu fico pensando, e talvez você, se o Willer quiser complementar, né? Porque muitos autores falam isso, né? Que a constelação, ela tem essa vantagem de aumentar a confiabilidade e, de certa forma, ter uma redundância no sistema. Porém, eu não encontrei uma explicação, digamos assim, clara de quanto seria essa confiabilidade. Porque, na verdade, isso daí reduz o risco da missão, né? Que é justamente a coisa que eu estou querendo estudar. Então, o que é que você acha? Aí, de repente, se o Willer quiser complementar. Eu com certeza vou querer que o Willer complemente, mas eu acho que isso não tem como muito responder como e quanto, porque depende da sua missão, né? Você vai precisar, os riscos, eles são analisados para cada uma das missões.
come quanto? São quantos satélites na sua missão? São 2? São 3? Você perdeu 1? São 100? Você perdeu 1? Entendi. Então, eu acho que... Pode falar, William. Eu vi que você se mexeu para ligar o áudio. Pode falar. Então, eu acho que não tem uma resposta pronta, assim, e final. Pode falar. Depende da constelação, né, e da missão, né? E da missão, e dos objetivos. Então, exatamente, né? A Liana tá certo. Daí eu só complemento, né? Isso é um ponto que a gente vê também no nosso curso, que é a questão dos níveis de degradação da constelação. Isso aí é abordado, né? Inclusive, tem uma outra disciplina que a gente dá, né? Que eu dou junto com o Major Pedro Cucuca, que é Projeto Conceitual de Sistemas Espaciais. E lá também a gente falou um pouquinho disso. Então, você tem níveis de desempenho, né, da sua constelação, que é chamado de platôs, né? Platôs como se fossem degraus, assim, né? Então, eles estão atrelados, basicamente, com os números de planos orbitais da sua constelação, né? Então, você tem um dado número de satélites num plano de orbital, né? Então, você tem um nível de desempenho, um platô. Quando você adiciona um outro plano orbital, você aumenta o nível de desempenho da sua constelação. Você aumenta o seu platô, como se fosse para outro degrau, né? Se você perder um satélite dentro de um plano orbital, você permanece no mesmo platô, no mesmo nível. Até porque você consegue fazer uma reconfiguração daqueles satélites dentro do plano. Isso aí não vai gastar muito combustível. Agora, se você perder, por exemplo, um plano, perder todos os satélites ali, aí você vai cair, vai ter uma degradação mais significativa, você vai cair de desempenho. E também tem a questão, né, que para você fazer uma manobra, né, orbital, sair de um plano orbital e ir para outro, isso aí você gasta muito combustível, né? O custo é bem alto. Então, tem essas questões aí de degradação do desempenho. Desempenho do quê? Tô falando nível de cobertura. Por exemplo, eu tenho um dado nível de cobertura, então esse seria o meu nível de desempenho que eu vou estar analisando. Não sei se ficou mais claro, Cabral. Tá. Eu acho que ficou claro sim, Willer. Eu acho que talvez seja uma oportunidade, então, né? Porque eu acho que na literatura, então, como não fica claro, teria que avaliar em detalhes, claro, isso. Mas um estudo interessante é entender como é que se comporta em relação ao risco da missão, né? Que seria aí esses dois aspectos, né? De confiabilidade e qual a redundância que o sistema tem. Como é que se comporta a questão da constelação, né? Talvez não seja o caso de eu fazer isso no mestrado, por exemplo, senão a gente perde um pouco o foco, mas talvez colocar nos estudos futuros até do mestrado, né? Tipo, propostas para estudos futuros, tanto do grupo, né? Eu acho que pode ser um estudo interessante, sim. É bem interessante, né? Nessa questão. Não sei se tem algum artigo publicado, algum estudo que mensura, né? Usando métricas, até do seu trabalho que você está usando lá, tem várias ferramentas, né? De gestão de risco. Não sei se alguma delas já foi aplicado para você mensurar essa degradação da constelação, os riscos e tal. Um trabalho interessante mesmo. Eu acho que pode ser um estudo futuro, talvez. Achei muito legal. Achei muito legal. Organiza a vida aí e a gente faz. Vamos em frente. Outro ponto, e aí um ponto que também não fica muito claro para mim, é a implementação dessas constelações, né? Ou seja, como você faz o lançamento e depois como é que você configura elas, né? Então, por exemplo, vamos pegar um caso mais simples, um Walker, né? Eu faria o lançamento, né, de 10 satélites, vamos dizer que eu tenha 3 planos com 3 satélites cada. Como é que eu faço a implementação disso, né? Tem que ser 3 lançamentos, um para cada plano? Como é que funcionaria? Para mim isso não é claro também. Não sei se vocês puderem dar uma dica aí. O que é que vocês acham? Eu falo, né? Pode responder, Willard. E aí no final você fala para ele vir assistir a aula, tá bom? É verdade. Então, Cabral, depende da sua configuração, mas lembra que eu falei que é muito caro você fazer mudança de plano? Então, não daria para você lançar todos os satélites no mesmo plano e depois deixar para mudar, né, lá no espaço. Esse satélite vai ficar muito maior a quantidade de combustível que você vai precisar. Então, geralmente, né, quando você tem essas constelações de pequenos satélites, você usa, né, aqueles lançamentos de carona, né? Então, você identifica alguns lançamentos, né? Até isso aí também é uma fase do seu trading, né? Quando você vai fazer o design da órbita, você já tem que identificar mais ou menos, né, essas questões desses custos, né? Porque é caro você fazer um lançamento, mas basicamente é isso. Então, você identifica alguns lançamentos para você ir de carona que sejam
o mais próximo possível das suas órbitas, dos seus planos desejados, porque daí mesmo se você tiver que fazer alguma manobra de correção, essa manobra ela vai ser pequena, né, do que você lançar tudo num plano só e depois lá no espaço fazer as manobras para fazer a configuração. Eu acho que eu nunca vi. Você já viu o lançamento de constelação sem ser carona? Eu acho que nem eu nunca vi. Assim também, implementação comercial, assim, privada, está sendo agora nos últimos tempos, né? Que antigamente era feito mais governamental, e você era um ou outro satélite, você tinha 3, 4 satélites, mais com fim de cobertura global, né? Agora, constelações com centenas, milhares, tá agora, a gente está vivendo isso, né? Agora, nessa nova era espacial. Né? Então, realmente não faz sentido. Imagina eles ficarem contratando lançamentos para cada satélite que vai ser lançado e tal. Então, geralmente, eles vão de carona mesmo. Sim, entendi. Aí seria tipo, por exemplo, Elon Musk lá, SpaceX, Starlink, né, que ele fez. Então, aí seria esse caso. Isso, exatamente. Tipo, esse ano, sei lá, 2 anos. Isso. Tá. Então, obrigado, essa parte ficou mais clara. E aí, a última dúvida é em relação a Flower. E aí eu gostei muito do vídeo, se você quiser colocar aquele videozinho do slide, e aí talvez você, Liana, e o Willa, e talvez até o Alan, não sei se ele está aí. Eu acho que aquele vídeo, acho que é um dos últimos slides da Flower. Eu estou tentando ir aqui de trás para frente, mas eu não sei que não está funcionando. Se você acha aí Eu adorei o Kelvin e o Haroldo, muito bom. A do Willer, isso. Eu não estou conseguindo. Calma aí, tá? Uma hora vai. Aí. Aqui, né, Pedro? Esse vídeo. Nossa, achei muito legal, cara, porque é um ponto que eu tenho dificuldade de ver, assim, como é que se forma, né? Então, o que eu entendo, Liana, e aí talvez você possa explicar melhor, é que esse formato, ó, eu observei agora a Terra, que eu captei, né? Que é, tipo, a Terra tá parada, né? Então, quando eu rodo no AGI-STK, por exemplo, a Terra tá rodando, então por isso que fica circularzinha, né? Eu achava, pô, como é que vai ficar essa órbita muito doida assim? Tipo, normalmente tem que ser circular ou elíptica, né? Então, na verdade, ela é elíptica nesse caso, né? Se a Terra estivesse rodando, ela ficaria uma elipse bonitinha. Isso, e é o que a gente sempre fala, né? Tudo depende do referencial. Tudo depende do referencial. E aí você já matou sozinho, você já respondeu sua pergunta. Tá, então é isso mesmo, né? Eu acho que foi isso que eu não consegui entender. Tipo, como é que fica essa órbita aí? Aí, só que é justamente o referencial que você fala, né? Se a Terra fizer o desenho, aí ele vai ficar uma elipse, né? Agora, se eu deixar a Terra estática e aí eu faço o desenho, ele forma essas... E aí forma as pétalas, né, que você fala. Isso. Eu queria comentar. Boa. Eu vou até ligar minha câmera aqui, deixa eu ver. Oi, pessoal, bom dia. Esse é o Alan, gente, que fez o trabalho junto com a gente. Bom, comentando um pouco, Cabral, aí esse videozinho a gente gravou no Free Flyer, foi basicamente um programa que a gente fez pro artigo do IAA, justamente para poder simular as constelações Flower, a gente poder fazer o design delas, simular, ter a visualização, e aí a gente fez para aplicação da Zona Econômica Exclusiva do Brasil. Mas aí, comentando o videozinho, nesse caso aí, a Flower, ela é sincronizada com o referencial girante, e quando a gente faz o projeto com a Terra como corpo primário, a gente vai sincronizar a constelação com o referencial fixo na Terra, que ele vai estar com o movimento de rotação da Terra. Então, a constelação vai estar sincronizada com a rotação terrestre, e é isso aí que vai promover os ground tracks repetidos no solo. Aí no Free Flyer, nesse caso, o videozinho está com referencial girante, né? Só que daí, se a gente colocasse naquela aba esquerda, se a gente colocasse o reference frame como sendo o inercial, daí sim a gente veria cada órbita separada de cada satélite em torno da Terra, tipo, igualmente distribuído. E o que é legal desse programa é que a gente consegue ver mesmo como é a geometria das flores, porque às vezes é bem difícil a gente conseguir imaginar de cabeça assim como ficaria a geometria geral da constelação sem ter alguma ferramenta de visualização, alguma coisa, sabe? Bacana. Talvez seja até uma sugestão, então você falou que tem essa opção, né, de mudar, então talvez fazer um videozinho no futuro, se vocês conseguirem, seria mostrar as duas configurações, né, mostrar, que aí você mostra o desenho da elipse, e aí você mostra esse desenho com referencial, né.
Eu acho que ficaria... Legal, Pedro, gostei. Eu vou até anotar aqui o seu comentário. Muito bom, porque a gente está tão imerso, né, que passa batido. E perguntando o Alan também, Alan, e aí no trabalho vocês chegaram a medir figuras de mérito e efetividade? Qual foi que vocês usaram? A gente utilizou, basicamente a gente queria fazer a gente meio que deu uma continuidade ao trabalho do Matheus e do Felipe, nesse caso utilizando a Zona Econômica Brasileira, e a gente pegou alguns requisitos de missão deles, do tempo de revisita. A gente queria analisar também a porcentagem total de cobertura que a gente conseguiria na região, e aí ver qual o número de satélites, quais os parâmetros da Flower, basicamente, que a gente teria que setar para ter a melhor configuração possível. A segunda chimera que a gente retirou foram, na verdade, alguns plots, primeiro uns plots de variação paramétrica, para entender como cada parâmetro impactava no tempo de revisita, e aí, com uma série de análise, a gente foi refinando a solução até chegar na melhor configuração possível, e a figura de mérito final foi o mapa de cobertura, aquele mapa onde tem a malha em torno da região, né? E aí os pontos de cobertura e a cor de cada ponto sendo... Passou um avião. A cor de cada ponto daí sendo o número de... Outro avião. Você tá onde? Você tá no sul? A cor de cada ponto sendo o número de revisitas vistas aí durante o tempo de simulação, basicamente. Os principais métricas foi o revisita e cobertura, né? E aí você conseguiu, usando a Flower, conseguiu simular para o Brasil, né? Que aí é a missão similar dos meninos, né? Cobertura da costa e cobertura da fronteira, né? Isso. Nesse caso, a gente fez só a cobertura da costa. Mas, futuramente, a gente planeja efetuar para outros tipos de regiões, até para o Brasil inteiro. Esse trabalho foi mais para mesmo investigar o conceito da Flower, fazer o programa, fazer um programa que a gente consegue visualizar, retirar os resultados e tudo mais. Mas, futuramente, a gente também pretende implementar algumas técnicas de optimização, coisas do gênero, para tentar achar soluções melhores ainda, porque mesmo nesse trabalho a gente ainda não conseguiu obter uma solução tão boa utilizando a Flower. Mas na bibliografia existente, os outros trabalhos de Flower já tem aplicações bem interessantes utilizando isso, tanto na Terra quanto... Eu vi até algumas missões para Marte, na Lua, então é bem promissor esse tipo de constelação para alguns tipos de missões. Legal, Alan. Obrigado. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Iana, William, e parabéns pelos trabalhos aí. Tá bem legal e isso aí. Aprendi bastante. Obrigada, Pedro. Pode falar. Obrigado, Cabral. Basicamente, agora eu estou meio que esperando os certificados da IAA e tudo mais, para daí poder divulgar, colocar o trabalho na internet mesmo e ficar disponível, assim. Daí quando isso acontecer, a gente pode... daí o trabalho, vocês podem ver o trabalho mesmo, todas as figuras de mérito e ver mais o programa também. E a minha sugestão é que você venha apresentar no seminário esse trabalho, né? Com certeza. Com certeza. Eu só acho que é válido dizer, só um minutinho, William, só uma coisinha, que o Alan, ele é aluno de mestrado de uma universidade do Chile, que ele pode dizer o nome, já, e ele está trabalhando, ele fez estágio com a gente no SEI, e aí ele continuou trabalhando com a gente em paralelo, ele está continuando trabalhando com a gente em paralelo a esse projeto de mestrado dele. Então, eu fico muito feliz quando ele fica falando, aí a gente vai fazer, daí eu quero fazer, daí depois não sei o quê. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo ele falando assim. A gente está em paralelo ali do jeito que dá, né, Alan? Vai que vai. Vamos indo conforme o tempo, né? Vai indo. Tudo bem, obrigado, Alan. Valeu. Os comentários. Continuando. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Oi, professor, tudo bem? Posso falar? Pode, sim, claro. Deixa eu ligar a câmera. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu até pedi para a professora Liana se ela poderia colocar
de novo o slide com o vídeo. Eu achei sensacional a apresentação, é tão lindo ver as pétalas se formando. Qual vídeo? Qual vídeo? O que tem o Free Flyer. Ah, peraí. Deixa eu já colocar fora aqui certinho, porque aí depois para compartilhar acho que fica melhor. Que me chamou a atenção algumas coisas. Como que funciona nele a parte de perturbação? O que vocês estão considerando aí? Aqui, boa pergunta. Aqui a gente está considerando só o J2. Ah, tá. Só o J2, porque Nossa. o equacionamento que o Mortari apresenta na literatura inclui só os efeitos desse termo. E a hora que a gente inclui qualquer outra coisa, muda completamente, tipo, desde a primeira equação, que é para encontrar o período anômalo, muda tudo completamente. E aí é nisso que a gente está trabalhando agora, Caio, de equacionar tudo isso bonitinho de novo, incluindo outros termos que também são importantes. Nossa, é isso que eu estava pensando, porque eu vi ali, estava 131 mil quilômetros e alta inclinação, e aí já vai começar a ter muitos efeitos de perturbação, por exemplo, da Lua, ou ressonâncias até. Sim, com certeza. E tanto que a nossa motivação para começar esse trabalho foi porque em todos os papers o Mortari sempre fala, a gente só considera o J2, se for considerar mais, a órbita tem que ser controlada, porque vai mudar tudo, porque vai não sei o quê. Então, essa foi a nossa motivação para começar esse trabalho. Você quer complementar, William? Não tenho nada a complementar, é exatamente isso. Que foi a motivação, né? Uhum. Não, muito bacana. E puxando junto parecido, todo esse framework de constelações e constelações diferentes e a forma de projetar elas, o quão bem, ou o quão fácil, ou o quão difícil, não sei nem como colocar, é fazer essa tradução para constelações em outros corpos celestes. É só uma questão de mudar, por exemplo, os parâmetros e modelar as perturbações de novo. Isso, é uma questão de mudar parâmetros. Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por exemplo, a gente tem no nosso planeta, a gente tem um Equador, um Greenwich, tudo já muito estabelecido, né? Você vai lá para Marte, não tem. Então, você precisa definir esses parâmetros e padronizar isso para não virar bagunça. Mas eu acho que é só isso. Tá, entendi. Mas, e a última pergunta, você mencionou ali quando você falou da ementa, da disciplina. E existe hoje em dia, ou realmente é um problema que ainda estão tentando desenvolver? Sei lá, tem um satélite em órbita geossíncrona. Como que eu faço o descarte? Tem alguma coisa já, ou realmente é uma coisa que estão desenvolvendo? Então, a gente até foi ontem, William, que a gente conversou sobre isso? Foi ontem ou foi quarta? Essa semana. Foi algum dia dessa semana. Essa semana. E tem aqui, olha, Caio, aspectos legais sobre constelações de satélites. Uhum. A gente tem uma aula dedicada toda para isso, mas onde a gente discute as leis que existem para descarte, para lançamento, para tudo, né? Mas, na verdade, verdadeira, nenhuma lei ainda está totalmente estabelecida. Não são, a gente não pode nem falar leis, são assim, convenções e diretrizes, exatamente. E o que a gente discutiu nessa aula, junto com os alunos, no final da aula rolou um debate super bacana, que é porque não está dando mais para ser assim. Alguém vai ter que ter um direito espacial aí, uma especialização, não sei, alguma coisa assim vai ter que acontecer, porque não está dando mais. Como o Willer falou, a gente está numa fase que as empresas privadas estão lançando satélites a centenas e estão deixando o lixo para trás, né? E não está mais dando para ficar assim. Então, essas leis, elas não são realmente leis. Elas são acordos, mas não existem punições formais, não existe nada. Ainda está tudo muito no bom senso das empresas, mas a gente não consegue contar com isso, né? Porque nosso mundo ainda é capitalista, né? Então, não dá. Acaba vendo uma bola de neve, né? Vai ficar um entulho atrás de entulho lá e... Isso, já tá, né? Assim, pode falar, William. Eu ia comentar que
ontem mesmo, né, eu comentei antes de começar o seminário, né, que eu estava assistindo a série chamada Marte, que tem no Netflix, né? É uma série meio documentário, assim, é bem bacana. E na segunda temporada eles exploram muito isso, a questão do conflito da questão da empresa privada com agências governamentais. Então tem tipo a NASA, eles estão lá em Marte fazendo uma missão científica, e chega uma empresa privada lá para estudar, fazer a parte de exploração dos minérios de Marte, e começam conflitos. E daí eles até falam da empresa, a gente não é um país, a gente não é um continente, a gente não segue nenhuma regra, a gente é uma empresa. Vocês seguem regras, a gente não. Então começa a ter vários conflitos, tipo, eles começam a explorar, tentar minerar onde o pessoal lá, os cientistas, estão analisando. Então, achei bacana essa trama, tipo, é mais ou menos, né, o que pode acontecer se a gente não tiver, né, começar a ter uma federação aí, né, total aí do planeta, sei lá, alguma diretriz, um direito, regras mundiais, né, para isso. Acho que é um tema bem interessante. Entendi. Era basicamente isso. Muito obrigado pela apresentação, achei sensacional. Eu que agradeço, cara. Aí eu já quero participar da disciplina, viu? Opa! Já temos um pré-inscrito. Tá gravando isso aqui, hein? Não tem como fugir. A gente vai aí cobrar. Vamos. Só mais alguém? Tem mais algum comentário, uma pergunta? Uma disciplina sobre... Aqui é o Rodrigo de novo. Tem só mais uma, assim, que eu já perguntei bastante. A pergunta, não sei se vai ter uma resposta simples, mas às vezes vocês conseguem explicar. Eu fiquei curioso em respeito principalmente da parte matemática, porque eu conheço bem a mecânica orbital simples de órbitas singulares, né, únicas. No caso das constelações, o quanto acaba adicionando de complexidade nessa matemática? Muito. Muito, muito, muito. Eu acho que a matemática em si, não, assim, né? Ela é a mesma. Porque você vai ter a mesma teoria para cada um dos satélites em cada uma das órbitas. Então, as leis da dinâmica orbital são as mesmas. A questão é que quando você está lidando com um monte de satélites, você tem uma infinidade de possibilidades para cada um desses satélites. Eu acho que é esse que é o ponto. E quando você está lidando com vários satélites também, com relação às perturbações, as perturbações vão mudando em cada ponto da trajetória, né? Se você tem só um satélite, beleza. Agora, se você tem um monte de satélite, cada um num ponto, a perturbação, o equacionamento das perturbações também fica mais complexo. Mas só porque você aumentou a quantidade de satélites e a quantidade de possibilidades que vão estar acontecendo dentro da sua simulação. Mas não porque as regras ficam diferentes ou porque as equações ficam diferentes. Perfeito. Obrigado. Se eu não fui clara, pode falar, tá bom? Eu acho que foi claro, sim. Mais alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Alô, vocês conseguem me escutar? Oi, Maurício, conseguimos sim. Oi, tudo bem? Eu sou do departamento aqui de física, aqui do ITA, tá? Acho que a gente deve ser vizinho até, mais ou menos, aqui, né? Ah, sim, eu tô aqui no centro do Prédio das Ciências Fundamentais. Ah, legal, também estou aqui. Tá, deixa eu, na verdade, é mais uma curiosidade, assim, tá? Essas missões, por exemplo, que envolvem satélites geoestacionários, esses satélites, eles costumam ficar quanto tempo em operação? Você sabe me dizer? Por conta porque, assim, uma coisa é a órbita e outra coisa é a questão de degradação da eletrônica por raios cósmicos, alguma coisa desse tipo, né? Qual seria esse tempo? Então, a vida útil de um satélite geoestacionário é da ordem de mais ou menos 15 anos. É projetado, de 10 a 15 anos, né? Uhum. Satélites pequenos, já satélite de órbita baixa, já é bem menos, aí fica 5 anos. Se fosse dando satélites que a gente faz aí 2 anos, 3 no máximo. Mas satélites geoestacionários, geralmente, eles são projetados, né? Para ter uma vida aí da ordem de 15 anos no espaço. Ah, de 15 anos, então, entendi. Aí vocês... dentro dessas dinâmicas, vocês consideram também a variável radiação cósmica? Porque eu imagino que tem órbitas que, ainda
ainda mais essas órbitas que cruzam muito a região da anomalia magnética, né, do Atlântico Sul, eu não sei, pode ser um ponto crucial aí, né? Como que seria essa avaliação dessas órbitas nesse contexto? Bem colocado, né? Aqui, nesses estudos ainda, por enquanto, a gente não chegou nesse nível de explorar isso, mas é um tema bem interessante, né? No caso dessa, nem foi mostrado da Flower, né, que é bem excêntrica e tal, e realmente isso daí é um problema, né? Que vai ter que ter uma proteção contra a radiação, né? Tem aquele cinturão de Van Allen lá, né, que é o cinturão que tem uma radiação mais forte. Então, realmente, para implementar, né, ter uma órbita desse tipo, realmente pode vir a ter problemas. Eu não sei no caso da amônia, né? Provavelmente os russos acharam uma solução para isso, né? Devem ter uma tecnologia lá, porque ela cruza, né, essa parte aí desse cinturão. Então, provavelmente deve ter alguns estudos, mas realmente você está certo que tem que ter um estudo. No caso do nosso, né, a gente está fazendo aqui do esporte, a gente até fez uns testes lá no IAE, né, de radiação. Ele não chega lá no cinturão de Van Allen, fica bem mais baixo, aqui em 400 quilômetros, mas como a gente trabalha com equipamentos COTS, né, embora todos os equipamentos são qualificados em voo, né, mesmo assim a gente faz testes para ver se eles vão ter capacidade de suportar radiação, que é muito mais forte lá no espaço, né? E quando detecta algum tipo de problema, daí tem que fazer algum tipo de shield, algum tipo de proteção ali contra esse tipo de radiação. Ah, legal. Bom, obrigado e obrigado pelo seminário aí, tá? Nada, que isso, Maurício. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado por ter participado. Legal a pergunta, né? Muito interessante. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu sempre vou ter uma pergunta, normalmente. Eu deixei o pessoal perguntar primeiro. Oi, Josué. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, Eliana, parabéns aí, mas muito didática, uma revisão muito bacana, muitos pontos... É muita informação, né? São vários tipos e não se embananar às vezes com uma ou outra é normal, mesmo para quem já tem alguma experiência na área. Agradeço pela apresentação, pelas informações. Eu até ia pedir, né, quando estava terminando, será que ela vai mostrar o questionamento de algumas? Para eu dar uma olhada, né? Aí, só que você deixou lá foi só um aperitivo. Eu sei que tem que entrar na disciplina para ver o questionamento com detalhe dos casos. Até por questão, assim, o meu interesse muitas vezes, normalmente vai ser na dinâmica, né, por ser até astrodinamicista. E, assim, eu tinha comentário e também perguntas, né? O William já respondeu na questão da amônia, né? Porque os russos estão quase no Polo Norte, então para eles é conveniente, tem que deixar o mais tempo possível sobre a cabeça deles, né? Então, põe bem elíptico para passar bem rápido no Polo Sul e a maior parte das horas ficar ali em visibilidade. A gente no Brasil é privilegiado, né? Porque a gente está mais ou menos no meio do planeta, então a gente tem um pedaço do nosso país nos dois hemisférios, então para a gente não é só mais viável algumas coisas, mas também tem a questão de lançamento, né? Torcemos para onde Alcântara alcançar esse objetivo. E para esse tipo de, se for para satélites pequenos, a gente já tem a capacidade de lançar de lá, né? Precisa desenvolver estrutura para grandes lançamentos. Pedir para a Liana também comentar um pouco da constelação, né? Starlink, por exemplo, que tipo de estrutura... Eu não estou te ouvindo mais, Josué. Só eu? Aí. Não, ficou baixinho. Ah, tá. Não, eu ia pedir para você comentar um pouco sobre se você sabe alguma informação sobre a dinâmica da Starlink da SpaceX, né? Que é a mais famosa da atualidade. A gente sabe que tem outros casos, mas é a que está com o pessoal vira e mexe, né? Sai vídeo por aí falando, estou vendo OVNIs, né? Aquelas luzinhas voando junto, né? Poderia fazer um comentário sobre isso, por favor? Calma aí, deixa eu só pegar só um minutinho antes, pegar um gancho. Eu acho que o Willer tem mais condições de responder essa da Starlink que eu. Mas deixa eu só fazer um comentário antes, que o Josué comentou da amônia, né? Só o primeiro comentário que ele fez. Já a gente volta na sua pergunta.
ele comentou da amônia, que é muito interessante deixar o satélite lá mais tempo em cima da cabeça deles no hemisfério norte. Mas a gente tem que pensar também na Elipso, né? Que também é uma órbita que tem, uma constelação que tem as duas órbitas excêntricas. E aí a gente tem que, quando a gente faz o levantamento da aplicação dessa constelação, foi até uma pergunta que a Isa fez na disciplina, né? Toda a aplicação tá lá para cima também. A Isa falou, mas só dá para aplicar lá em cima? Daí eu disse para ela que não, mas se a gente for pensar, praticamente toda a Europa fica no hemisfério norte, metade dos Estados Unidos está no hemisfério norte, o Canadá inteiro está no hemisfério norte, parte do Japão também, alguns dos maiores países do planeta estão ali. Então, essa acaba sendo uma justificativa para a gente ver a aplicação dessas órbitas excêntricas lá no hemisfério norte. E aí tem a questão de que quando está passando pelo hemisfério sul, o satélite pode ficar quietinho recarregando as baterias, né? Então, eu só queria fazer complementar o que você comentou. Pode falar, Willer, do que ele perguntou. Então, eu não tenho muitas informações técnicas, assim, José, a respeito, só o que sai na mídia mesmo, né, que eles planejam lançar, aí, se não me engano, cerca de 17 mil satélites, né, pequenos satélites, já lançaram algumas dezenas aí, vai operar numa órbita baixa, né, e tem capacidade de um sistema de propulsão a bordo aí para fazer algumas manobras, né. E realmente, então, teve bastante crítica aí com relação dos astrônomos, né? Porque ele tinha uma estrutura, né? Que estava brilhando bastante, né? Isso aí estava atrapalhando as observações astronômicas. E daí eu vi que agora eles estão desenvolvendo um outro tipo de material que ele reflete menos a luz. E daí com isso tende a reduzir e mitigar os efeitos aí da poluição luminosa. Eu fiquei com medo de responder, porque eu não sabia se eu podia fazer esse comentário que você fez da briga dos astrônomos aí, da treta com os astrônomos. É um fato. Para quem não sabe, os telescópios são baseados nos catálogos lá, né? Então eles têm os pontos luminosos de referência. Então esses satélites passando podem bagunçar lá o algoritmo, né? Porque o satélite pode substituir uma estrela, pode entrar num lugar, às vezes você não tem uma luminosidade boa, e você cria uma estrela artificial com laser, alguma coisa, e você pode atrapalhar, né, a inteligência artificial ali do telescópio, né? Porque hoje em dia a gente não é apontar, não é na raça, né, como o astrônomo amador, né? Você vai lá, procura, né? Hoje em dia é tudo computadorizado, esses telescópios de ponta, então realmente essa poluição luminosa causada, eles podem estar resolvendo o problema dos próximos, mas e os que já lançaram, os milhares que já lançaram, não resolvem. Tem como. Essa era mais para for fun, né? Para diversão. Eu queria fazer uma pergunta mais técnica também, que é em relação à parte da dinâmica. Eu queria perguntar, você comentou que no seu trabalho de pós-doc você está incluindo outras perturbações. Você poderia comentar quais são essas? Eu não sei se eu ouvi muito bem a sua pergunta, então vou repetir. Se eu estiver errada, você me corrige, tá? Você está querendo saber no Flower o que a gente... Tá melhor agora? Muito melhor. Ah, perdão. Esqueci de abaixar o microfone, não estou acostumado. Ô, José. Tem ligação que eu faço que pega, Tá tem ligação que não pega. Desculpa. Eu perguntei, você comentou que no seu trabalho de pós-doc você está incluindo outras perturbações no seu estudo, porque o Mortari ele inclui o J2. Isso. Eu queria saber se você pode comentar quais são essas outras perturbações. Claro que posso. E se você já observou alguma coisa, se você já simulou, o que está de diferente. A gente está no J10, Josué. Eu e o Willer, a gente está no J10, de incluir. Mas as equações estão ficando bem complexas e eu não sei se a gente vai dar conta de passar muito disso. Então, pode falar. Você acha que não vai dar, né? Não, estou perguntando. Então, vocês incluíram os harmônicos até o 10? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. A gente pretende, sim. Alguém falou, acho que o Caio, com relação à perturbação de terceiro corpo, né, da Lua, ou quando estiver muito alto, uma caso de uma pressão de radiação. A gente pretende, sim, fazer um trabalho bem completo e incluir tudo. Mas eu não sei. Não estou prometendo. É isso que eu ia perguntar. O Mortari, ele teve no CBDO, o último que teve, no INPE,
em É, 2018. Vocês lembram dele? O Willer conheceu ele lá. Ah, tá. Tem um colega nosso do INPE, o Allan Kardec, acabou de voltar. Ele estava fazendo pós-doc com o bolsa da FAPESP lá no Comortari, na Texas A&M. Lá. E, talvez, não sei. Ele Vocês tá pensaram... mexendo com o Flower, o Allan Kardec? Porque Acho que não. Então, quando eu fiquei sabendo que ele voltou, eu fui babando nas publicações dele para ver se ele estava mexendo com alguma coisa de Flower, e eu só vi coisas de ponto de equilíbrio, umas coisas nesse sentido. Daí acabou que eu nem fui muito falar com ele, porque... Acho que ele não estava trabalhando com isso, não. Acho que nem o Mortari está trabalhando com isso mais. Pelo que eu lembro. Mas eu acho que ele está orientando uma galerinha, não tá? Eu não sei, porque eu fiquei lá escutando as conversas, né? Eu sentei do lado do Mortari num jantar que teve, aí eu fiquei ouvindo as conversas dele, uma outra galera que estava lá. Eu não sei se ele apresentou, né? Ele mostrou aquele vídeo super bacana com um monte de satélite, os vários tipos de dinâmicas de Flower que tem. Talvez valha a pena qualquer coisa se tiver. Eu não sei como é que vocês estão, talvez valha a pena, já que o Alan tem contato, é o do INPE, né? Tem contato com o Mortari, está trabalhando ainda com ele provavelmente, né? Porque terminou o tempo lá, mas deve estar ainda continuando né? Escrevendo. Talvez valha a pena contactar para ver se tem ideias para colaborar e tudo mais. A gente pretende, né, Willer? A gente já conversou até sobre isso. E a hora que a gente olha para o que está virando essa teoria dele, eu entendo por que ele não seguiu depois do J2. Então, porque eu lembro de comentários assim sobre perturbação de terceiro corpo, né? Que dependendo da altitude vai destruir porque ela não é simétrica. Né? Isso. Porque você tem uma simetria ali da qual, porque você imagina aquelas várias, né? Planos passados, tal. Mas, por exemplo, se tem um corpo já de ele não vai, esse corpo não vai ser onipresente, né? Ele não vai cobrir os 360 graus ao redor da Terra. Então, a direção que tiver aquele corpo e a direção oposta, né? É aquela ideia da maré, né? Vai estar essa direção radial, aí vai ter uma simetria. Então, quem estiver passando ali já vai sofrer. Se for órbitas polares, tem um monte de coisa lá. E depende da velocidade também, da frequência da órbita desse terceiro corpo, no caso, se for a Lua, o Sol, tudo mais. Quanto mais, como a gente, né, trabalhou lá com o Vilhena, a gente sabe a questão do terceiro corpo, né, aumenta, quanto mais excêntrica a órbita desses satélites, mais vão sentir o efeito do terceiro corpo. Então tem várias essas questões. Eu lembro de ter discussão sobre isso aí lá. Então, esse tipo de curiosidade que eu tenho para saber que tipo de perturbação está sendo incluído, como que está sendo o desenvolvimento. Vocês pretendem colocar tesserais também? C22, C32, coisa assim do tipo? Pretendo. Tanto que a gente tem dois alunos com trabalhos de iniciação científica, coisas nesse tipo, fazendo essas análises. Agora, inicialmente, qual que é a influência de cada um desses termos, cada um dos termos dos harmônicos, tal, juntos, separados, enfim, todas as possibilidades que forem, para a gente ver o que vale a pena a gente incluir nas equações, porque fica bem complexo a equação. Então, eu acho que incluir todo mundo até ser 10, a gente não vai conseguir, né, Paulo? Eu tenho um código para simular até 10. Pronto. Vamos conversar, então. É numérico, mas não é analítico, é numérico. Mas você separa os termos? Por exemplo, quando você está falando de grau e ordem 4, por exemplo, você separa o 4.0 do 4.1 do 4.2, ou quando você chegar no 4.4, é todo mundo? Então, e como ele é baseado em somatória, né, de grau e ordem... É todo mundo, né? É que assim, eu posso escolher, por exemplo, eu posso escolher lá N e M, né, que vão ser o grau e ordem lá, N e M, são duas somatórias. Né? Vai ter uma função for lá no MATLAB para isso. Então eu posso escolher. Se eu quero analisar só o 4, eu ponho lá para correr. 4 varia de 4 a 4 e a outra varia de 4 a 4. O N varia de 4 a 4 e o M varia de 4 a 4. Então eu vou analisar só ele isolado. Você consegue analisar só o 4.4 sem considerar o 4.3, 4.2, 4.1, 4.0? Não, eu consigo analisar... Assim, espaçando, eu teria que fazer uma modificação.
Mas se for contínuo, tipo 4,2 e 4,4, eu ponho lá para pegar variar de 2 a 4, um parâmetro, um coeficiente, o outro eu vario de 4 a 4. Eu pego 4,2 e 4,4. A última vez que eu falei com você, né, Willer? Eu falei que eu tinha que conversar com o Josué, lembra? Eu ainda falei isso pro Willer, eu preciso conversar Você tem com o várias Josué. coisas para conversar. Você tem várias coisas para conversar. Então, dessa aqui, eu isolo e simulo só com os 10. Tá, você programou em quê? Maple. Não fui eu que programei esse código. É do Diogo? Não, é de um amigo da França, de uma colaboração que eu estou fazendo no meu trabalho em Israel. Eu peguei a base do código dele, depois eu modifiquei. Então, o código é nosso, entre aspas, né? Ele fez a primeira versão e eu modifiquei para as aplicações e o estudo que a gente está fazendo lá no trabalho de Israel. Então, eu modifiquei ele com os meus interesses, né? Então, é nosso o código. Então, assim, dá para escolher e simular um termo específico. Mas se você quiser misturar, por exemplo, simula aí o C22 com o C91. Aí eu teria que ver como fazer isso. Talvez eu teria que colocar 2 fors, eu teria que ver... eles não podem estar muito separados um do outro. Se eles for contínuo, aí dá, porque é um for, é uma somatória dentro de uma somatória, entende? Entendi. Mas em que linguagem? É MATLAB. Nossa, quem te viu, quem te vê, deixa eu ver. Não, mas o mérito maior é do meu amigo. Não, de usar MATLAB. Ah, sim, eu tinha que entrar, não podia ficar para trás. Não tinha como mais, a gente fugiu o quanto deu, né? Mas foi bom, tô mais confortável trabalhando agora com o MATLAB. Modificando, fazendo meus códigos agora, tô mais tranquilo. Legal. A gente conversa com calma sobre isso, sim. Para quem não sabe, o pessoal está de fora falando do MATLAB, é que a gente veio da mecânica celeste mais, e lá a gente usa mais C, Fortran, Maple, matemática, né? O MATLAB ele é um software mais usado na engenharia, e a gente acabou indo para aplicação de engenharia, uma hora ou outra a gente ia entrar no... Por isso que eu falei que a gente evitou o quanto deu, aí chega uma hora que não dá mais. Pois é. Então, qualquer coisa está à disposição aí, se precisar de ajuda. O código, só para dar um comentário, o código ele consegue simular órbitas com média, órbitas osculadoras e órbitas com média com correções de curto período que recupera os resultados osculadores. Legal. E você pôs Lagrange? É equação planetária de Lagrange ou é o quê? Não, é equações planetárias de Gauss. Gauss, o Willer, é o que eu mudei também. A gente também está simulando... Até porque o código, se precisar incluir forças... de origem não gravitacional, né? Forças não conservativas, né? Arrasto, coisa assim do tipo, aí o código permite. Porque assim, na verdade, a formulação de equações planetárias de Gauss modificadas e integradas usando elementos orbitais, não são elementos orbitais clássicos, são elementos orbitais não singulares, né? O Willer até comentou um pouco na disciplina, usa parâmetros não singulares, que são modificações que você faz para evitar lá problema com seno na divisão, né, de uma das equações. Isso aí o pessoal tem considerado muito nessas modelagens. Quando o pessoal que estuda propulsão, né, trajetória com propulsão, eles têm que usar esse tipo de... Tem esse interesse, porque aparece singularidade lá, não, aparece um seno de uma inclinação dividindo ali, aí acaba dá problema. Ou aparece uma excentricidade dividindo, aí em zero complica. Então, para eliminar essa singularidade... E é comum, né? É comum acontecer, né? E aí, para remover isso, tem que se buscar essas alternativas, né? Por exemplo, você fala, é melhor a gente circularizar mais as órbitas para sentir menos as perturbações. Mas no caso de equacionamentos que tem a excentricidade dividindo, quanto mais essa excentricidade vem para o zero, o equacionamento vai dando problema, né? Porque vai explodindo, né? Vai dividindo cada vez mais próximo de zero, vai dando problema. Então é melhor fugir para alternativas. Então.
A gente está equacionando usando o Gauss também. Já trabalhei, né, como vocês viram no meu trabalho lá de formação de voo perturbada, né, com Phobos, e realmente eu amo Lagrange, mas Gauss também tem bastante coisa interessante para a gente trabalhar. Legal. Obrigado, Obrigada, Josué. Valeu. Para quem não conhece, o Josué, ele também é professor, ele está como jovem pesquisador aqui no ITA, no programa CapSprint, sobre a minha supervisão. E daí o Josué, o trabalho dele envolve a parte de análise de perturbações e informações em voo de satélites, aplicado à missão Intasat 2, né? O Josué também está dando a disciplina de formação em voo agora nesse semestre, junto comigo. E provavelmente no segundo semestre a gente vai fazer alguma coisa parecida desse vídeo, assim, apresentando também a disciplina de formação em voo, né, divulgando para o próximo ano. É uma disciplina bem bacana, bem interessante. Mas continuando aqui, então, mais alguém tem algum comentário, uma pergunta para a Liana? Para nós. Para nós, tudo bem. Então, acho que a gente está... Oi? Sem pergunta. Mas a pergunta é boba, tá? Não ri. Pode fazer. Não é, nenhuma pergunta é boba. O que é período anômalo? É uma boa pergunta. Excelente pergunta. Não é uma pergunta boba. Quer responder, William? Não, pode responder. Quando a gente está falando... Qual outro período que você conhece, Isa? Não sei, acho que nenhum. Aí eu estou fazendo a disciplina de mecânica celeste lá no INPE. Período orbital. Eu sei o que é. Isso. Pensa no período orbital. Quando a gente está falando de período orbital, a gente está falando de o tempo para dar uma volta, né? Quando a gente está falando de período anômalo, a gente está mudando essa referência para outros termos, por exemplo, para anomalia. Tem outro período da ascensão reta do nó ascendente. O Alan tá aí para me lembrar o nome dele? Não tá mais. Alan, como é o nome? Oi? Nodal. Nodal, período nodal. Isso, tá bom, Isa? É quando a gente muda a referência que a gente está adotando para calcular o tempo do período. Aí tem vários. Respondi? Eu acho que entendi, mais ou menos. Mas acho que tudo bem. Quando você tá... Pode falar. Não, pode terminar. Não, pode falar. Não, eu ia fazer a questão da curva, né? Você imagina uma senoide, né? Você tem um período ali da senoide, aquele ponto que sai até você fechar o ciclo, né? Quando você está falando de período orbital, é o período para você ter essa curva, seria o tempo de uma órbita. Quando a gente está falando de período, por exemplo, anômalo, imagina que a anomalia tem um certo periodicidade. Então, o tempo que a anomalia leva para voltar ao mesmo ponto, né, a variação dela que leva para voltar ao mesmo ponto seria o período da variação da anomalia. Não sei se deu para entender. Entendi. Isso, e você pode fazer isso para o que você quiser. Você pode fazer isso para o nó ascendente, para o que você quiser. Daí você chama de nomes diferentes, porque você está falando de período de coisas diferentes. Não sabia. Muito bom, obrigada. De nada. A Isa sempre vem falando que a pergunta é idiota e tipo, né? Na voadora. Eu não sei muito o que é idiota ainda, eu tô começando. Nada é idiota. Posso fazer um comentário? Sim. Isabela, todas as perguntas são importantes, porque se você está fazendo ela é porque é algo que você tem o interesse de saber, né? Então nunca pense assim. E aqui entre nós todo mundo é igual, né? Não tem título, aqui é todos amigos buscando aprender e solucionar problemas para melhorar aí o mundo. Então, aqui todo mundo é igual. Ai, gente, olha esse José. Obrigada. José, obrigado. A Débora tinha que estar aqui para ouvir isso. Eu vou cortar esse vídeo e vou mandar esse pedaço para ela. WhatsApp. Ela fica toda com vergonha, mas ela não sabe o que eu passo. Não, essa história de cortar, porque você vai postar esse no canal do YouTube também? Então, você vai postar esse, tá na moda, né, ter canais de cortes de vídeos, de palestras, de cortes do Flow, coisa assim do tipo, sabe? É o cortes cortes do E2Mock. Um canal de cortes com perguntas específicas respondidas, né? Isso é bem legal. Tem outra pergunta.
É brincadeira, mas é verdade. Viu? Mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Acho que a Isa falou que tem outra pergunta. Tem outra pergunta? Ah, desculpa, não ouvi. Pode falar. Ah, dá pra ouvir? Tá sim. Ah, tá bom. Por que gasta tão mais combustível para mudar de plano do que para poder refazer a configuração dentro do mesmo plano? Desculpa, eu não entendi. Eu ia perguntar se picou só aqui. Gasta mais combustível mudar de plano, depois eu não ouvi mais nada. Por que gasta mais combustível para mudar de plano do que para refazer o faseamento dentro do mesmo plano? Tá. Matematicamente falando, né, o ΔV que você usa para você calcular o empuxo fora do plano, ele varia em função da sua inclinação da órbita. Né? Você tem lá na equação, você tem diretamente proporcional à inclinação. Na verdade, acho que tem uma função trigonométrica da inclinação. E quanto maior a inclinação, né, significa então que maior é o ΔV. E o ΔV, né, que é o incremento de velocidade que você vai dar no satélite, que está atrelado, está diretamente proporcional ao consumo de propelente, ao consumo de combustível, né? Por isso que quanto maior a inclinação, quanto maior o ΔV, maior vai ser o consumo de combustível. Já numa mesma órbita, o que você precisa fazer, né, é empuxo na direção da velocidade, seja ela na direção do vetor velocidade ou ao contrário, se você quer diminuir ou aumentar a sua altitude ali, mexer na forma da órbita, né? Mexer ali, fazer uma mudança no plano orbital, tá? Então, para você acrescentar energia ou diminuir, é muito menor isso do que você aplicar um empuxo na direção fora do plano orbital. Aí, se muda a direção você quiser complementar. Oi? Não, perfeito. Muda a direção também, então, do empuxo. Isso, eu só ia falar isso, né? Que você não tinha falado para ela o que era ΔV, mas é isso. Perfeito. Entendi, obrigada. E faz sentido, né, Isa? Você manter o que já estava, tipo, você só aumentar ou diminuir a magnitude é uma coisa, você mudar a direção do vetor é outra, né? Sim, faz sentido. Que bom. Bem, obrigado, Isa. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Comentário? Então, acho que mais ninguém ainda. Então tá. Semana que vem a gente vai ter... Oi, Shirley, você quer falar? Não, eu apertei sem querer. Ah, tá. O que você achou da apresentação? Gostou, Shirley? Fala quem é. Nossa, muito legal, apesar que eu fiquei boiando. Mas, assim, que nem o meu orientador, né, o de doutorado, ele sempre dizia que sempre agrega conhecimento, ainda que você não seja da área, né, é sempre válido. Então, qual que é a sua área, apesar de praticamente tudo, é propulsão. Mas propulsão voltada experimental mesmo. Muito legal. Ah, que legal. Bacana, você gostou. Então, pessoal, semana que vem a gente vai ter também uma palestra pública aberta, tá? Que é da Beatriz. Ela é da Universidade de Modena e Reggio Emilia, ela é da Itália, italiana, né? Do grupo de controle, automation, robótica e automação, tá? Uma amiga minha, que ela está terminando, não sei se terminou, está terminando o doutorado, e ela trabalha na parte de teoria de controle e de manutenção de conectividade entre vários elementos. Então, você tem um grupo, tipo uns drones ou robôs, né? Você quer como manter a conectividade entre esses elementos, né? Esses objetos. Ela não trabalha com aplicação espacial, né? Mas é uma teoria muito interessante de controle, que o grupo dela, né? O grupo do professor Lorenzo Sabatini, lá da Unimore, eles trabalham com essas técnicas. Eu tive o prazer de ficar lá o ano passado um mês lá com eles trabalhando,
e a gente tem algumas parcerias, alguns desenvolvimento de uns trabalhos aí para aplicar isso daí na área espacial, seja em constelações ou formação em voo de satélites. Então, ela vai falar, né, aqui no seminário um pouquinho dessa teoria, também vai ser bem interessante. Então, já deixo o convite aí para quem está presente. Eu só vou confirmar com ela a questão do horário, né, porque eles estão 5 horas na frente da gente, questão do fuso. Eu tenho que ver direitinho o horário que vai ser semana que vem, mas aí depois eu vou divulgar para vocês. Ok, gente? Então, muito obrigado aí. Obrigado, Liana, pela apresentação. Obrigado a todos que assistiram, às pessoas que pela primeira vez estão aqui no seminário, os visitantes. Valeu mesmo. O pessoal que fez as perguntas, os comentários. Um prazer ter vocês. E até a próxima aí. Se cuidem. Bom final de semana. Obrigado pela apresentação. Obrigado, até mais. Obrigado bastante. Obrigada. Obrigado, pessoal. Se cuidem. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais. Bom final de semana, pessoal.